fica simples quando alguém sabe te explicar. Aprendizado inteligente, do básico até te destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Na nossa live de hoje, o objetivo é tratar sobre um mini simulado só com questões de teste de recuperabilidade, né? Tivemos uma aula para poder tratar sobre o estudo de como é que você vai acertar essa questão na prova, né? E hoje, nessa nossa live, a gente vai trabalhar para poder testar o teu conhecimento e aprender na prática como é que esse conteúdo ele é cobrado em prova. Muito bem, gente, mas antes de a gente começar, né, dá aquele feedback para mim aí, me diga se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem. Bebi aqui um carocinho d'água. O áudio está bom, todo mundo ouvindo direitinho. Maravilha, maravilha. Beleza, show de bola, muito bom. E, gente, como eu expliquei para vocês anteriormente, né, para você que está caindo de paraquedas aqui agora e não está entendendo nada do que está acontecendo, eu vou te explicar. Nós estamos agora na nossa fase de lives de aquecimento. Live de aquecimento para quê? Bom, nos próximos dias a gente vai ter o nosso curso gratuito de preparação para a tua aprovação no exame de suficiência. E até que essas aulas comecem, a gente está aqui nas nossas lives de aquecimento, já com conteúdos introdutórios, né? Eu não quero ficar parado esperando até o dia que o curso vai começar, né? Sendo que a gente tem muita coisa para poder estudar. Então já quero ir trazendo aqui conteúdos introdutórios que eu entendo que sejam relevantes e importantes para que você possa estar um passo à frente rumo à tua aprovação no CFC. E até para que quando o curso efetivamente começar, você já está preparado, você já está aquecido, você já está inserido dentro desse projeto, entendendo o que eu estou fazendo, já alinhado com a metodologia, entendendo como é que é o processo, para que você possa aproveitar o conteúdo do curso gratuito da melhor forma possível. Beleza? Então esse é o objetivo das nossas lives de aquecimento. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode ver a programação completa com todas as lives, para você poder não perder nenhuma e ficar acompanhando e por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Muito bem. E, gente, falei isso para vocês nas nossas lives anteriores e vou falar aqui novamente. Todo esse nosso projeto que está sendo desenvolvido e que eu estou entregando para você,
ele parte de um pilar de 4 pontos, para que a gente possa passar na prova do exame de suficiência. Essa talvez seja um dos maiores ensinamentos que eu vou ensinar para vocês e vou bater em todas as aulas. Não dá para passar na prova do CFC pegando o edital inteiro. Independente de quando o edital fosse publicado, até o dia da prova não daria tempo de estudar tudo. Então a gente precisa de um pilar de sustentação para poder fazer, dar tempo a gente passar na prova. Porque o edital tem 591 conteúdos, são 14 disciplinas. Se fosse para a gente levar ao pé da letra tudo que está no edital, a gente teria que levar mais 4 anos de faculdade para poder ver tudo. E a gente não tem esse tempo para poder estudar até a prova. Então o nosso pilar de sustentação vai girar em cima de 4 grandes pontos. Primeiro, quais são as disciplinas com maior volume de questões na prova? Dentro de cada disciplina dessa, quais são os assuntos que são os mais cobrados? Dentro de cada assunto mais cobrado, qual é a parte específica que o examinador cobra na prova? E de cada parte específica, quais são as pegadinhas que o examinador coloca? Bom, deixa eu te dar um exemplo claro para você poder entender o que eu estou dizendo aqui. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a NBCTG 25 de ativos e passivos contingentes, por exemplo. O que cai essa norma tem umas 15 páginas aproximadamente. Aí você vai pensar, quanto tempo você levaria para poder estudar 15 páginas? Uma semana? Um mês? 4 dias? 3 dias? Perceba, não estou falando do tempo que você vai fazer, que você vai gastar para poder ler as páginas, porque ler é rápido. A questão é quanto tempo você vai ler, aprender, assimilar, memorizar o que cai na prova. Muito tempo, concorda comigo? Mas se eu te disser que da parte de normas brasileiras de contabilidade, ativos e passivos contingentes, o que cai são as fases de qualificação do processo? Provável, possível e remoto. O que o examinador quer que você saiba são as fases de qualificação e a tratativa contábil. O que provisiona, o que divulga. Pronto. Esse é o conteúdo que cai na prova. Coisa que dá para resumir em um slide. Percebe que dá para a gente ganhar um tempo absurdo desse jeito? Oswaldo, e a pegadinha? A pegadinha está no processo provável. Porque o provável ele provisiona e divulga. Provisionar é contabilizar, né? Divulgar é criar nota explicativa. Porém, o processo que ele é provável, que não tem estimativa confiável, mesmo sendo provável, ele não pode ser provisionado. Ele teria que só ser divulgado. Então é uma pegadinha boa que cai na prova. Mas enfim, isso aí é um objeto para a gente poder trabalhar em uma outra aula. Eu só estou mostrando para você que você possa entender que dá sim para a gente poder ganhar tempo indo direto ao ponto no que importa. Se você quer passar na prova do exame de suficiência e você não tem muito tempo para poder estudar, você tem que otimizar o seu tempo, estudar de uma forma mais inteligente. E mesmo que você tenha, sei lá, 8 horas por dia para poder estudar, ainda assim com o edital de 591 conteúdos não daria tempo. Não é à toa que a galera que passa em prova de concurso público não é a galera que estuda 1 mês, 2 ou 3, ela está 1 ano, 2 estudando, porque o volume de conteúdo que está no edital é enorme, percebe? Aí é onde está o grande detalhe da história. Pois bem, dito tudo isso, então essa é a nossa estratégia, esse é o nosso pilar de sustentação que vai nos segurar durante todo o curso, né? Que vai nos guiar durante todo o curso. Né? Então, coloca aqui para mim no chat se faz sentido para você estudar desse jeito, porque essa vai ser a metodologia que a gente vai aplicar do primeiro dia de aula até o nosso último dia de aula desse nosso curso gratuito, para que você possa, de fato, chegar até o resultado da tua aprovação no CFC. Combinado? Beleza, beleza? Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Legal, muito bom. E, gente, assim, venhamos e convenhamos, né? Assim, todo mundo trabalha, estuda, é casado, tem filho, né? Nem todo mundo é casado, tem filho, mas enfim, todo mundo tem a sua vida para poder viver, né? As suas demandas para poder dar conta, e assim, se a gente não otimizar o nosso tempo para poder fazer o pouco tempo que a gente tem valer a pena, né? As coisas vão ficar muito difíceis, né? E o meu objetivo com você aqui é facilitar a tua vida. Afinal de contas, por exemplo, aqui a gente vai estudar teste de recuperabilidade, que é um assunto que talvez você nem tenha visto na faculdade. E aí onde está o grande dilema, outro grande desafio que a gente tem para a prova. Porque muitos vão fazer a prova achando, e vão fazer isso de boa fé, achando que com o conhecimento da faculdade passa no exame. E aí paga um preço alto de ter que descobrir, por meio de uma reprovação, que não dá para passar na prova do CFC só com o conhecimento da faculdade. Ah, Oswaldo, mas é porque eu vi o primo do vizinho, da tia, do padeiro, não sei da onde, não sei o que passou na prova. Gente, é claro que existem exceções à regra. Mas se você pegar em vias de regra, né, na maioria dos casos, passar na prova do CFC só com o conhecimento da faculdade não é o suficiente. Por quê? Porque tem muita coisa que sequer
a faculdade te ensinou. E teste de recuperabilidade é um exemplo clássico disso. A grande maioria de vocês, eu tenho certeza absoluta que nem sequer viu esse conteúdo. Então, você se depara com isso aqui no dia da prova, você olha para a prova e diz assim, mas isso aqui é em gotas ou em comprimidos? Percebe? Então, aí é onde está o grande detalhe. Vamos estudar de forma consistente, seguindo essa metodologia, para que você possa estudar mais em menos tempo e conseguir chegar, finalmente, ao resultado da tua aprovação no exame de suficiência, assim como essa nossa aluna do CFC também conseguiu passar. Dá uma olhadinha só aí. Eu me formei em 2012. E de lá pra cá, eu fiz 12 provas para conseguir, né, passar no CRC. Eu cheguei ao ponto de que eu tava quase para ir no psicólogo, porque chegava na hora da prova, me dava uma crise de rinite, me dava tudo. Então eu chegava em casa acabada, arrasada. Toda vez eu ficava arrasada. Chorava e vi que não sabe, tipo, eu não sei o que acontece. Porque eu vi o seu método de ensino, eu vi como o senhor falava, de fazer os resumos, aí eu vi que era por matéria, que o senhor ia me explicando. Aí foi que eu comecei a ir fazendo isso, eu fui olhando por matéria, tinha coisas assim que eu deixava passar, e eu vi que foi entrando nos eixos, tudo. Eu sou de Santo André, São Paulo, e eu acertei 27 questões. Contei 5 vezes. Eu contei 5 vezes. Quando eu vi assim 5 vezes, meu marido falou assim, para, você passou na prova, para. Eu falei assim, sabe que eu fui tantas vezes reprovada que eu não tava conseguindo acreditar. Pra ver assim, tipo, eu não conseguia assim, a ficha ainda tá demorando, sabe? Ainda tá assim, poxa, eu passei mesmo. Parar com esse negócio de negativismo, de ficar se vitimizando. Tempo a gente arruma, nem que for 30 minutos, sabe? Se empenha, tenha foco ali e vai, você consegue. Tenha fé também, porque isso me ajudou muito. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem os seus problemas, mas você vai conseguir achar o seu jeito, o seu tempo. Lembra da Carol Miranda, gente? Não foi 4, não foi 5, foram 12. E eu não desisti. Se eu consigo, qualquer um consegue. Continue, professor. Continue. O senhor faz a diferença na nossa vida. Gratidão mesmo por tudo que o senhor ensinou. Não só, eu falo de CRC, de vida mesmo. Tudo que o senhor ensinou pra gente. Muito obrigada. O senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Tipo, o quanto eu evolui como pessoa. De ver a sua história, de ver a sua vida. Tudo que o senhor ensina pra gente. Muito obrigada. Tá vendo aí, gente? É incrível quando a gente consegue ver os nossos alunos, quando eles aprendem a estudar da forma certa, como o desempenho deles começa a acontecer de uma forma completamente diferente. E é isso que eu espero para vocês também, beleza? Então tá aí, recado dado. Agora a gente pode entrar aqui nas nossas questões para a gente poder responder o que esse mini simulado reserva aqui pra gente. Então vamos lá. Ó, essa questãozinha aqui diz assim, ó. No dia 1º de janeiro de 2012, um restaurante adquiriu uma moto por um valor de R$22.000 para otimizar o serviço de entrega. Então vamos colocando aqui os dados da questão, né? Ó. A moto foi adquirida por R$22.000 e no momento da compra, o sócio do restaurante estimava por meio das entregas que a moto poderia ter um retorno de R$4.500 a valor presente de cada ano de uso. R$4.500 por cada ano de uso. Deixa eu só ver aqui uma coisa, um restaurante adquiriu uma moto. Ah, tá aqui, ó, 5 anos. Beleza. Então tem uns 5 anos e vai vendê-la por R$2.000. Então, se eu vou vender por R$2.000, R$2.000 é o meu tempo de vida útil e 5 anos é meu tempo de vida. Beleza, show de bola. No momento da compra da moto, o restaurante estimava por meio das entregas que a moto poderia trazer um retorno de R$4.500 por ano. E no dia 31 de 12, o restaurante refez a sua posição, estimando que em cada um dos anos seguintes, o retorno trazido pela moto seria de R$2.750. Então aqui eu tenho
4.500 por cada ano e aqui 2.750. Além disso, o valor da moto no mercado era R$9.000, ou seja, o valor justo dela, né? Após os anos de uso, o restaurante não pretendia mais ter retorno com a moto, ou seja, se eu não quero mais ter retorno com ela, então o valor residual passa a ser zero. Ok. Considerando que em 31 de dezembro de 2013 não havia indício de perda adicionada ao valor contábil, considerando que em 31 de dezembro de 2013 não havia indício de perda adicional, ele quer saber o valor contábil da moto. Ó, nossa pergunta, né? Então vamos relembrar aqui, ó. Quando cai teste de recuperabilidade na prova, o examinador normalmente faz 4 perguntas que caem na prova. Quais são elas? Ele pergunta qual é o valor contábil do bem, ele pergunta qual é o valor da perda, ele pede para você fazer o registro do lançamento contábil ou então o valor da reversão. Então aqui ele perguntou o valor contábil. Então beleza, vamos lá, tá dentro do nosso raio-x. Beleza, vamos analisar aqui o seguinte. Bom, se eu comprei um bem por R$22.000 e eu tenho 2.000 de valor residual, então o meu valor depreciável vai ser de R$20.000. Aqui nós temos no primeiro passo, qual é o nosso primeiro passo, Oswaldo? Que é calcular o nosso valor contábil, não é assim? Então eu pego os 20.000, divido por 5, que é o tempo de vida útil do bem, para poder achar a minha depreciação por ano. Beleza. Então, no primeiro ano, então eu tenho o seguinte, eu tenho um bem de R$22.000, uma depreciação acumulada de 4.000, então meu valor contábil no primeiro ano é de R$18.000. Então guarda esse valor aí. Vamos agora para o nosso segundo passo, que é calcular o teste de recuperabilidade. E aí lembra que eu tenho um primeiro combate e eu tenho um segundo combate. No primeiro combate eu pego o valor em uso com o valor realizável líquido, que seria o valor justo, e aí ficam dos dois o maior. No segundo combate eu pego o vencedor do primeiro combate, comparo com o valor contábil e fica dos dois o menor. Muito bem, beleza. Vamos então nessa questão. Na questão, o valor em uso vai ser 2.750, pois o valor de retorno pelo uso da moto e multiplica por 4 por ser os anos restantes que a empresa estimou para o uso do imobilizado. Lembra que foi feita a depreciação de um ano, certo? Então, se eu tenho 5 anos de valor total, um ano já foi embora, então restam 4 para a gente. Beleza, show de bola. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Se eu pegar esse 2.750 e multiplicar por 4, eu tenho exatamente o valor de R$11.000. Beleza. Então, eu tenho os R$11.000 aqui de um lado e eu tenho o valor realizável do outro, que a questão me deu que vale R$9.000. Ó. Muito bem. Então, diante disso, eu tenho que confrontar o 11 com o 9. Fica dos dois o maior. Então, quem vai ser o maior, Oswaldo? 11 ou 9? Resposta, 11. Dos dois o maior. Trago ele para cá. Vamos para o nosso segundo combate agora. Eu pego o vencedor do primeiro combate e confronto com o valor contábil que nós calculamos aqui, ó, no primeiro passo, ó, 18.000. Ó. 18.000. Agora fica dos dois o menor. Ô, Oswaldo, quem é o menor? 11 ou 18? Resposta, 11. Então, 11 vai ser o nosso novo valor contábil aqui, ó. O que a questão está pedindo para a gente? Após os anos de uso, o restaurante não pretendia mais ter retorno com a moto, considerando em 31 de dezembro de 2013, beleza, não havia indício de perda ao valor adicionado, ele quer saber o valor contábil da moto. Muito bem, beleza, show de bola. Beleza, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Bom, 11.000 é o nosso novo valor contábil. E aí você tem que tomar cuidado para você não pegar aqui, ó, esses 11.000 e trazer para cá, ó. Se bem que o examinador foi bonzinho, né? Ele nem colocou aqui os 11.000 na alternativa. Ele podia ter colocado aqui só de mal para você poder errar. Mas o que eu tenho que fazer daqui para frente? Bom, se 11.000 é o nosso novo valor contábil, agora a gente vai pegar esse novo valor contábil e calcular a depreciação do período, né? Então vamos lá, ó. 11.000 é o meu novo valor contábil. Bom, eu tinha 5 anos de uso, confere? Tinha 5 anos de uso. Dos 5 anos de uso, 1 ano foi embora. Então me restam 4 anos. Quantos anos? 4.
Então agora eu vou pegar meu valor contábil e vou dividir por 4 para que a gente ache a depreciação do período. Então quanto é meu novo valor contábil aqui agora? Ó? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 11 mil, que é o meu valor contábil do bem, e vou tirar os 2.750, que é o valor da minha depreciação. Então se a gente fizer aqui essa continha aqui, 11 mil menos 2.750 dá igual a 8.250. Então, aqui é a nossa alternativa correta, 8.250. Aqui, ó, resposta item B de bola. Legal? Vamos para a próxima questão, ó. Questão de número 2. Ó. Então, vamos lá, na nossa próxima questão. Ó. Questão de número 2 diz assim, ó. Em 31/12/2000, uma sociedade empresária adquiriu à vista um terreno para ser utilizado nos seus negócios por R$100 mil. A sociedade empresária avalia, ao fim de cada período, o reporte se há alguma indicação de que seus ativos possam ter sofrido desvalorização. Os valores recuperáveis em 31/12 de X1, 31/12 de X2 e 31/12 de X3 são, respectivamente, 90, 80 e 120. Assinale a opção que indica a contabilização reconhecida, a recuperabilidade do terreno na demonstração do resultado do exercício da sociedade empresária em 2000x3, ó, nesse terceiro ano aqui, ó, de acordo com a NBCTG 01 de teste de recuperabilidade. Gente, olha o detalhe importante que a gente vai precisar analisar aqui nessa questão. A questão está tratando de quê? Da compra de um... Cadê? Aqui, ó. Da compra de um terreno. E, gente, terreno sofre depreciação? Não. Não sofre depreciação. Então, perceba que para essa questão pontualmente, o primeiro passo da resolução da questão a gente vai pular. Pular por quê, Oswaldo? Porque normalmente a gente precisa calcular a depreciação. Né? Se for um carro, um imóvel, eles sofrem depreciação. O terreno sofre? Não. Então a gente pula o primeiro passo. Terreno não sofre depreciação. Então cuidado aí na hora da prova para tu não errar essa questão por displicência. Tá aí a pegadinha. Então aqui a gente vai direto, ó. No nosso primeiro caso, eu tenho 90 com 100, ó. Beleza. Então 90 com 100, ó. 90 com 100 no nosso valor contábil. Beleza. Show de bola. Nesse caso aqui, ó, perceba que o valor contábil perdeu, porque ele perdeu que o combate, ó, o valor recuperável é maior, que é o 90. Confere? Então aqui, ó, como o valor contábil perdeu, eu vou reconhecer uma perda de 10 mil. Confere? Muito bem. Vou reconhecer aqui uma perda de 10 mil. O novo valor contábil agora é 90. Ok. No segundo ano, olha o que aconteceu. No segundo ano, agora é 80. Beleza. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 80 e vou confrontar com o 90. Nesse caso, o que aconteceu? O valor contábil perdeu de novo. Né? Perdeu de novo. Então, aqui, ó, de 90 para 80, eu tenho que baixar 10. Então, eu tive uma perda, uma nova perda de 10. Meu novo valor contábil agora é 80. Vou trazer ele para cá, ó, 80. No terceiro ano, o meu valor contábil agora é quanto? 120. 120. Trago 120 para cá, ó. Agora, gente, olha o que aconteceu, ó. Perceba para cá, ó. Olha o detalhe importante. Nessa situação, dos dois o menor. Quem é o menor? O menor é o 80. O 80 ganhou. Opa! Lembra que eu falei para vocês que quando o valor contábil ganha não precisa fazer nada? Não. Só que nos anos anteriores teve perda, não teve? Teve. Então agora eu posso fazer a nossa reversão. Então agora é hora de fazer uma reversão. Então perceba aqui o seguinte, ó. Perceba aqui o seguinte, ó. Nessa situação, eu vou fazer uma reversão de 10 com outra reversão de 10 que dá os 20 aqui, ó. Beleza. Muito bem. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui importante, ó. Ó, o meu terreno valia 100. O meu terreno valia 100. Então, 100 é como se fosse o teto, né?
Então, eu teria aqui 120. Ó, se eu fosse fazer com 100, que seria o valor original, né, o valor contábil ganharia, né, digamos assim. Então, 80 é o valor que está agora. Eu posso voltar até quanto? Eu posso voltar até 100. Então, eu posso voltar a quanto? Eu posso voltar a 20. Gente, eu posso voltar aos 20? Posso, porque eu tenho uma perda de 10 aqui e uma perda de 10 aqui, ó. Então, eu posso voltar aos 20, ó. Beleza, show de bola. O que a questão está pedindo? Assinar a opção que indica a contabilização. Beleza, qual vai ser a contabilização? Nesse caso aqui, quando a gente faz o primeiro lançamento, a gente debita a despesa, e a gente credita o teste de recuperabilidade, não é assim? Muito bem. Nesse caso agora, como eu vou fazer uma reversão, o que eu vou fazer? Ó? Aqui que era débito, vira um crédito, ó, que agora eu vou ter uma receita para poder anular a despesa. E aqui o meu teste de recuperabilidade, que ia ser uma conta retificadora a crédito, agora ele recebe um lançamento a débito para poder diminuir. Pronto, no valor de R$20 mil. Então aqui eu vou ter uma receita de 20. Muito bem. Beleza? Aqui ele está colocando uma reversão da despesa? Não. Ou eu lanço uma receita, ou eu lanço uma despesa. Não tem o que se discutir. Então está errado aqui quando ele fala de reversão de despesa aqui. Está errado aqui a questão. Eu teria uma pegadinha aqui no item C de casa. Mas a resposta está aqui no item A. Muito bem. Gente, tá vendo aí, ó? Olha o mapeamento das nossas questões. Ou que é uma questão pedindo o valor do contábil depois do teste de recuperabilidade, já encontramos aqui. Ou o examinador pede o valor da perda, nessa questão aqui nós encontramos que a perda foi de 10 com 10, que daria 20. Ou o examinador pede o valor da reversão, está aqui o valor da reversão, encontramos que é 20. Ou ele pede o lançamento contábil. Então tá aí os 4 pontos. Basicamente essa questão aqui, ela, como é que se diz? Ela abordou praticamente todas as possibilidades do que poderia cair na prova em uma questão só. Percebeu aí que questão rica de detalhes? Muito boa essa questão aqui. Então tá aí, o gabarito dela tá aqui no item A de aprovados. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa terceira questão aqui da nossa aula de hoje. Uma questãozinha também sobre teste de recuperabilidade, como todas as outras também, né? No dia 1º de janeiro de 2019, o balanço patrimonial de uma sociedade empresária apresentava 2 galpões. Tinha um galpão X e o galpão Y. O galpão X possuía um valor contábil de 50 e o Y de 60. Após as indicações de perda em 31 de dezembro de 2019, foram feitos os testes de recuperabilidade que apresentaram as seguintes conclusões. Ele deu aqui o valor de X, 55, valor justo, né, e o valor em uso, 40. No galpão Y, o valor justo, 67, e o valor em uso de 75. Muito bem. Tendo como base o pronunciamento técnico da redução ao valor recuperável dos ativos e considerando que o ativo imobilizado é composto apenas por 2 unidades geradoras de caixa, ele quer saber o valor contábil do ativo imobilizado a ser apresentado no balanço patrimonial em 31 de 12 de 2019. Gente, tá vendo aí? Sabe o que é o mais incrível de tudo? É porque mesmo quando você sai da prova do CFC e você abraça as provas de concurso público para poder você ter um norte, um leque maior de opções de questões, você vê que não foge da temática principal. Caiu o teste de recuperabilidade, qual é o raio-x do que cai na prova? Pede o valor contábil, pede o valor da perda, pede o valor da reversão, ou então ele pede o lançamento contábil. Sempre cai a variação dessas 4 perguntas na prova, não tem para onde correr. Então aqui, gente, a gente ganha um tempo absurdo na hora do processo de estudo. E te digo mais, a gente ganha até mais confiança, porque você já chega na prova, bate o olho na questão, você já sabe assim, ó, poxa, o examinador vai me cobrar isso. Você já vai com um nível de maturidade para a prova muito mais acentuado. E aí onde está o grande detalhe. Gente, é assim que eu ensino para os nossos alunos da Turma Ninjas, e é exatamente assim que eu estou passando o pente fino para vocês aqui também. Então vamos lá aqui na nossa questão. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Ele deu aqui o valor contábil dos terrenos, né? 50,
e 60. Beleza? Aqui o valor de cada um deles. Pois bem, muito bem. Então vamos lá. No nosso primeiro combate, o que eu faço? Eu pego o valor justo, confronto com o valor em uso. Fica dos dois o maior. 55 com 40. 55 com 40. Dos dois o maior. 55 ganhou. Como são dois, né? Tem um galpão Y, 67 com 75. Ó. Dos dois o maior. O 75 ganhou. Muito bem. Gente, nesse caso, o examinador foi bonzinho, ele já deu o valor contábil direto, né? Então a gente não precisou nem fazer o cálculo de depreciação, é só trazer os valores para cá, ó. 55, né, opa, marquei aqui no canto errado, né? 50 e o 60, né, que são os valores contábeis dos bens, o valor contábil dos bens. E aqui, ó, tá o vencedor do primeiro combate, né? Ele vem para cá, ó. No segundo combate, o que eu preciso fazer? Fica dos dois o menor. 55 ou 50? Quem é o menor? 50. Então 50 ganhou. 75 ou 60? Dos dois o menor. Quem é o menor? O 60 ganhou. Gente, perceba que nessa situação, o valor contábil, ele ganhou nas duas situações. Se ele ganhou tanto no galpão X, como ele ganhou aqui no galpão Y, ó, não há o que fazer, não há reconhecimento de perda. Por que, Oswaldo? Porque eu só reconheço a perda quando o valor contábil perde. Muito bem, como ele ganhou, então é só somar os 50 com os 60. E eu chego no valor de 110. Está aqui a nossa resposta correta, aqui no item D de dado. Gente, eu não vou abrir a boca e dizer para você que é uma questão fácil, que é uma questão simples. Mas perceba aqui, ó, nós estamos aqui na nossa terceira questão. E na nossa terceira questão, não tem nada, absolutamente nada, que não siga o padrão do passo a passo que eu mostrei para vocês. Ou seja, se você praticar, se você responder várias vezes essa questão e outras que você encontrar seguindo esse passo a passo que a gente está fazendo aqui, não tem como você errar a questão na prova. A única coisa que teve de diferença é que a gente não precisou fazer uma etapa do processo, que seria calcular o valor contábil do bem, porque o examinador já deu. Oswaldo, como é que eu vou saber que eu tenho que calcular ou não? Bom, o examinador teria que te dar o valor contábil do bem, o valor residual e o tempo de vida útil. Com essas três informações eu consigo calcular o valor contábil do bem. Ele não deu, né? Ele já deu o valor contábil direto. Beleza? Muito bem. Então tá aí, questão de número 3 foi para conta e o gabarito está no item D de dado, né? D de doido. Doido para ser aprovado no CFC. Volta para cá para a gente poder responder mais uma questão. Olha só essa daqui, ó. Essa aqui já é de lançamento contábil, bem legal também, ó. A empresa ABC apresentava em 31 de dezembro de 2001 a seguinte composição patrimonial do seu ativo circulante. Ele deu aqui o caixa, contas a receber, perda com crédito de liquidação duvidosa, ele faz o seguinte. No exercício de 2002, a empresa ABC não efetuou nenhuma venda a prazo e recebeu em espécie a totalidade dos créditos de curto prazo. Dessa forma, a tratativa contábil aplicável para a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa vai ser quanto? Ora, gente, eu tinha lá um contas a receber de 200 mil. Beleza. Então, eu tinha uma estimativa de perda, né? No meu teste de recuperabilidade, eu entendi que 20 mil reais ia embora. Provavelmente eu não fosse receber. Mas se eu recebi tudo, significa dizer que essa estimativa de perda não existe mais. Então pensa aqui comigo aqui, ó. Vamos fazer aqui um primeiro lançamento contábil só para você ter uma base, ó. Entenda. No primeiro lançamento contábil, eu debitei a despesa com a PSLD, que são as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, e creditei a própria PSLD, que é uma conta retificadora lá do grupo do ativo, né? Então, creditei lá os 200 mil. Bom, só que isso aqui era uma estimativa do que eu ia perder. Só que eu não perdi, né? Que coisa maravilhosa. Se todo caloteiro fosse desse jeito, né? Oswaldo, o que é a PCLD? É a estimativa de perda em cima do que eu vendi. Então, a parte do que eu vendi, vai ter uns caloteiros que não vão pagar, né? Aí tem uns que chamam de caloteiro, tem uns que chamam de veaco, tem uns que chamam de X9, eu não sei como é que é no teu estado, mas aqui em Fortaleza, a gente chama a pessoa que não paga a conta, a gente chama de caloteiro, né? É o que a gente chama aqui em Fortaleza. Como é que é no teu estado?
Como é que chama caloteiro no teu estado? Coloca aí para mim aí. É legal porque assim, cada estado tem um termo diferente, né? Por exemplo, a pessoa que sai para trabalhar, você está lá em São Paulo, o cara não disse que vai sair para trabalhar, ele vai sair para trampar, né? Como é que é teu trampo, né? Como é que é em Fortaleza trampo? A gente não fala trampo aqui em Fortaleza, né? É legal porque cada estado fala de um jeito diferente, né? Então coloca no teu estado como é que tu fala aí. Muito bem. Bom, como esse valor dos 20 mil não faz mais sentido, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma reversão. Opa! Olha só como é que eu faço a reversão. O que era despesa vira receita e a PCLD, que é uma conta retificadora com natureza credora, ela passa a receber um lançamento a débito, porque eu faço a reversão do lançamento. Então aqui a nossa resposta aqui no item A. Prontinho. Beleza? Show de bola. Maravilha. Item A de aprovados no CFC. Vamos então para a nossa questão de número 5. Ó. E a questão diz assim, ó. Em 2003, a administração da empresa SA aprovou o plano de substituição de uma frota de caminhões, incluindo o arrendamento de 53 caminhões, seguindo a estratégia de acelerar a substituição de toda a frota por caminhões maiores e de uma próxima geração, com menor consumo de combustível devido à nova tecnologia do motor. A frota apresentava um valor contábil de 220 milhões. Essas alterações no uso pretendido dos ativos desencadeou uma revisão de impairment, né? Como resultado dessa revisão, a empresa indicou um valor justo de 20 milhões, um valor em uso de 180 e um contrato oneroso de 20. A partir das informações apresentadas, a empresa deve fazer o quê? Vamos lá. Vamos analisar aqui os dados dessa nossa questão. Gente, detalhe importante, deixa eu ler logo essa pegadinha para vocês ficarem atentos. Ó. O que raios é esse contrato oneroso que a questão colocou aqui? Ó? Vamos entender isso aqui. Ó. O contrato oneroso não será usado no cálculo, e sim será uma provisão no passivo com ele. Então, o contrato oneroso ele não faz parte desse cálculo aqui. Ó. Olha o que a norma fala para a gente. Ó. Se a entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente, de acordo com o contrato, deve ser reconhecido como a mensuração de provisão. Olha o que é uma provisão? É fazer o registro contábil. Então, o que eu preciso fazer é o cálculo, o registro dessa provisão. Mas vamos para cá, ó. Vamos ver aqui o nosso primeiro passo. O primeiro passo é confrontar o valor justo com o valor em uso, não é assim? Muito bem, beleza. Então eu tenho um valor justo de 200 com um valor em uso de 180. Quem é que fica? Dos dois o maior. Quem é o maior? 200. Então vem um 200 para cá. No segundo passo, que a gente vai fazer o segundo combate, eu pego o vencedor do primeiro combate com o valor contábil. Quanto é o valor contábil que a questão me deu? 220. Aqui, ó. Agora fica dos dois o menor. Quem é o menor, Oswaldo? 200. Vixe, Oswaldo, o valor contábil perdeu, não perdeu? Perdeu. Se o valor contábil perdeu, eu tenho que reconhecer uma perda? Tenho. Então, o meu novo valor contábil é 200. E para que eu tenha esse 200, eu preciso reconhecer uma perda de 20 milhões. Não é assim? Perfeito. Beleza, show de bola, maravilha. Então, se a gente olhar aqui para as alternativas, ó, exclui a possibilidade do teste de impairment. Oxe, mas a questão falou que tem um teste de impairment aqui, ó. Então aqui está errado. Considera um ganho no montante de 20 milhões? Ganho não, porque eu tive uma perda. Reconhecimento de uma provisão no passivo por um contrato oneroso? Exatamente, ó. Se eu tenho um contrato oneroso, eu tenho que registrar uma provisão para ele. É o que a norma determina para a gente aqui, ó. Muito bem, beleza. Então o item C é a nossa alternativa correta. Item D. Considerar que o valor em uso considerar o valor em uso como valor realizável. Gente, valor em uso é uma coisa, valor realizável é outra. São dois parâmetros diferentes, né? Pode até ser que eles tivessem valores iguais, né, em algum momento da vida, né? Mas são situações
são situações diferentes, né? Então eu não posso dizer que o valor em uso vai ser igual ao valor realizável, tá errado. Isso aqui não posso. Reconhecer os gastos de manutenção que serão realizados imediatamente antes da devolução do arrendamento. Aqui o examinador fumou baigon com quick, né? Que raio de manutenção é essa que ele está falando aqui? Não tem nada a ver que o pé com a calça. Então eu teria, se fosse para fazer de acordo com os dados aqui, ó, eu teria que reconhecer um valor contábil de 200, uma perda de 20 milhões. Tá? A questão não colocou nada sobre isso, né? Mas como eu tenho um contrato oneroso, né, eu tenho que reconhecer a provisão sobre ele, né? Que coincidentemente foi de 20 milhões, tá? Não significa dizer que esses 20 milhões são esses 20 milhões aqui, tá? Não significa dizer uma coisa com a outra. Aqui é o valor da perda e aqui é o valor do contrato oneroso. São duas coisas diferentes também, beleza? Então tá aí, questão de número 5, gabarito, item C de casa. Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Tá aí, galerinha, finalizamos o nosso primeiro mini simulado só com questões de teste de recuperabilidade. E, Oswaldo, por que você escolheu o teste de recuperabilidade? Porque é um tema extremamente cotado, cai na prova do CFC, cai até com uma certa frequência e também é um conteúdo muito explorado em prova de concurso público. Então a gente junta a fome com a vontade de comer, digamos assim, porque a gente querendo ou não, o examinador, quando vai montar as questões na prova, né, assim, é claro que ele tem que montar uma questão que ele é inédita, né, obviamente, né, mas entenda inédito como os dados da questão ser inédita. Ele pode pegar muito bem uma questão que ele já cobrou na prova de concurso público e dar uma repaginada, mudar um pedacinho da história, mudar os dados da questão, porque mudei a história e mudei os dados da questão é uma questão nova, né? Então, assim, é sempre interessante esse jogo de cintura, porque quanto mais a questão é cobrada na prova de concurso público, maior a probabilidade também dela cair na prova do CFC. Por que, Oswaldo? Porque por comodidade do examinador. Bom, se é uma questão que cai muito na prova do CFC e eu tenho um vasto estoque de questões sobre isso na prova de concurso público, pronto. É batata para uma questão dessa cair de novo na prova, beleza? Então ela atende ao nosso parâmetro do nosso pilar. Faz parte das disciplinas que são mais cobradas na prova, é um assunto extremamente cobrado. Estudamos a parte específica que é cobrada na prova, porque eu te disse que o examinador pode cobrar 4 perguntas. Te expliquei aqui sobre esse jogo de cintura, né? E abordei as pegadinhas também que o examinador costuma cobrar. Então, está bem fundamentado o tema teste de recuperabilidade para a gente poder se preparar, né? É uma questão boa para cair na prova e eu tenho certeza absoluta que a partir daqui você tem os instrumentos na sua mão para não mais errar essa questão no dia da prova. Né, para você chegar no dia da prova, olhar para essa questão e dizer assim, deixa comigo que eu resolvo, eu vou acertar. Né? Então, esse é o nosso objetivo maior aqui durante a nossa aula. Afiar o teu machado, passar o raio-x na prova do CFC e te entregar de mão beijada o que pode cair na prova para você chegar lá, olhar para a questão e dizer, opa, essa aqui é comigo, deixa comigo que eu vou responder. Beleza? Galerinha, então tá aí. Finalizamos a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês que também precisam aprender esse conteúdo. E lembra que está nessa fase de aquecimento, né, pro nosso curso gratuito de preparação para a prova do CFC. Se você não está inscrito ainda para participar do nosso curso gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica nele para você poder fazer a sua inscrição, ou então coloca esse QR Code que está aparecendo aqui na tela aqui agora para que você possa se matricular, né, fazer parte desse curso gratuito. Assim, você pode participar. E, Oswaldo, se é de graça, eu tenho que participar para quê? Por quê? É simples, pessoal. Gente, o que nós temos que entender é o seguinte, tudo bem que o curso é gratuito, mas eu não vou adivinhar se você quer participar ou não. Então eu mando os e-mails, eu mando os materiais nos nossos grupos de WhatsApp para quem quer participar. Então lá eu aviso sobre as aulas quando vão acontecer, eu digo qual é a temática de cada aula, eu mando o material das aulas lá, então está tudo disponibilizado lá dentro. Então se você quiser ter acesso a todo esse material de forma gratuita, faz a tua matrícula aí, aproveita que é de graça, consuma o máximo de conteúdo que você puder e a gente se vê ao longo das nossas próximas lives de aquecimento, beleza? Então é isso aí, um forte abraço. Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Estudando sozinho, né? Sem orientação, de uma forma completamente desorganizada, sabe?
Nisso aí, fui colecionando algumas reprovações. Foi minha quarta tentativa. Cara, foi muita frustração, né? Porque eu já me cobro muito. Coincidentemente, eu fiquei desempregado também. Estudava muito conteúdo. Quando chegava no final ali, eu já não lembrava muito daquilo que eu estudei. Queria consumir conteúdo, mas de uma forma desorganizada. Pesquisando aulas gratuitas na internet, né? Encontrei lá você e a Turma da Pipoca. Acabei gostando da metodologia. Eu vi que eu precisava ainda de um direcionamento, né? Foi aí que eu me inscrevi no curso Ninja. Eu falo de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu acertei 29 questões. Cara, é uma sensação de ver seu esforço, né? É realização, né? De ali, cara, que valeu a pena, porque eu abdiquei de muita coisa. Oswaldo, eu te agradeço, cara, esse trabalho que você vem fazendo. Você é mais que professor, né? Um grande abraço, Deus abençoe.